todos, sejam bem-vindos às minhas leituras. O meu nome é José Santos. Como viram pela imagem da minha janela, não estou em Portugal, estou na Irlanda, e o quarto do meu hotel, onde estou agora, dá para uma igreja gótica com um cemitério ao lado, um ambiente fantástico que eu gosto bastante. E como está a cair uma chuvinha, aproveitei para falar um bocadinho e para gravar um vídeo. Sempre variamos de cenário. Neste vídeo vou falar-vos deste livro que li durante esta viagem. É um livro pequenino, Gratidão, de Oliver Sacks. É um livro pequenino de 47 páginas, e é um livro em que se fala, em que ele escreve sobre a morte e sobre a vida, o finalizar da vida e os objetivos, o que se consegue durante uma vida, o que ele conseguiu durante uma vida. No início do livro, ele escreve: estou agora frente a frente com a morte, mas não acabei a vida. Este livro não é mais que 4 ensaios pequenos que ele escreveu no momento em que ele descobre que tem um cancro. Ele em 2005 teve um cancro no olho, que ao ser operado perdeu a visão desse olho, e esse primeiro ensaio, que chama-se Mercúrio, que foi escrito por volta de quando ele fez 80 anos, em 2013, celebra os prazeres da idade avançada, sem ignorar as fraquezas do corpo e do espírito que a podem acompanhar. Isto está no prólogo do livro. Em 2014 e 2015 ele escreve a sua autobiografia, Em Movimento, e descobre, pouco antes disso, descobre que tem uma metástase também rara de melanoma, que anteriormente o que ele tinha no olho, mas desta vez no fígado. E assim que, como é um cancro muito particular e muito raro, ele escreve outro ensaio, e eu vou descrever aqui. Dias mais tarde, Sacks completara o ensaio A Minha Vida, em que expressava um magnífico sentimento de satisfação com uma vida bem vivida e, contudo, hesitava perante a sua publicação imediata. Ele estava com medo de publicar e de revelar ao seu público, que sofria de cancro. Um cancro que seria muito difícil curar. Mas, entretanto, publicou aquele texto no New York Times e teve uma grande repercussão. Todas as pessoas que gostavam dele se manifestaram tristes por ele estar naquele momento. Em 2015, a meio de 2015, ele voltou a escrever um outro texto, um outro ensaio, que ele chamou A Minha Tabela Periódica. Um texto muito interessante também, sobre o mesmo tema também, sobre a mortalidade que todos acabamos por sofrer, em que ele compara e revela a sua fascinação pelos elementos da tabela periódica, que todos têm um número, e ele fala sobre os elementos da tabela periódica e os números que correspondem, os elementos que correspondem a cada número, e sendo esses os elementos de umidade. É um texto que está muito bem escrito e muito interessante também de ser lido, mas outra vez o tema é a mortalidade e o desgosto. Por um lado, o desgosto de estar a finalizar a vida, mas também a gratidão que ele tem, e daí o nome deste livro, penso eu,
por ter tido uma boa vida e por estar satisfeito com a sua vida que teve. No final deste pequeno livro, outro ensaio também, chamado de Sabbat, foi o último escrito por ele e que eu vou ler aqui um bocadinho. Em agosto, a saúde do Dr. Sachs começou a declinar rapidamente, sem que isso, todavia, o impedisse de dedicar as suas últimas energias a escrever. O texto final deste livro, Sabbat, foi particularmente importante para ele, que examinou cada uma das suas palavras uma e outra vez, destilando até à sua essência. O ensaio foi publicado 2 semanas antes da sua morte, a 30 de agosto de 2015. Outro magnífico texto, um texto em que nos fala sobre a sua família, sobre a relação que teve durante toda a sua vida com a religião, porque eles eram judeus e ele teve uma relação um bocadinho afastada de toda a religião. São 4 textos de quem está a acertar contas, digamos assim. São os textos muito belos e muito bonitos e que nos deixam calorosamente agradados, porque são textos em que, como arrumar umas gavetas, como fazer uma mala, como preparar-se para partir. Foi assim que eu encarei a leitura deste livro, e apesar de o ler numa altura em que não seria talvez a ideal, porque estou a meio de uma viagem de divertimento pela Irlanda, mas um livro que todas as noites li em 4 vezes, cada noite li um dos ensaios, muito bom, em que gostei bastante e que aconselho toda a gente, especialmente as pessoas que já têm mais de, digamos, 30 anos, mais de 40 anos, em que já estão mais maduros, e será talvez mais fácil de compreenderem o que está neste livro. Será um livro com certeza que irei reler, até porque é um livro fácil de ler e pequenino, e que tem vários pensamentos interessantes e que eu gostei bastante. Dei a este livro 5 estrelas. Tenho em casa o Em Movimento, que ele lançou em 2015, a sua biografia, a autobiografia, que ainda não li um bocado, ainda não li todo, completo, por isso será um livro que daqui a um tempo irei falar sobre ele, mas se tiverem a oportunidade, e se não conhecem o Dr. Sachs, ele escreveu também ele escreveu vários livros, mas um foi o Despertares, que foi adaptado para o cinema, em que o Robbie Williams o interpretava a ele. São livros bastante interessantes, alguns um bocadinho mais maçudos, porque contêm casos que ele acompanhou durante os seus 50 anos em que exerceu medicina. Mas são livros muito interessantes, muito adultos, e quem quiser experimentem, porque são livros muito bons e bastante comoventes também. E deixo-vos agora, obrigado por terem ouvido, até à próxima.